Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Figma. Vamos aqui à nossa quarta aula, né, sobre essa ferramenta de prototipação maravilhosa. Vamos começar aqui de onde paramos. Eu vou deixar esse frame aqui, não vou excluir logo isso. Acabar com esse frame aqui, vamos voltar aqui um espaço vazio. Quero falar com vocês hoje nessa aula, sobre máscara e vamos já começar a falar sobre componente mãe e componente filho, tá? Primeiro vamos aqui, vou ensinar vocês a importar uma imagem. Então a gente vai aqui em File, ó, Place Image, tá? Aqui a gente pode selecionar um vídeo ou então uma imagem. Vou pegar uma imagem aqui, por exemplo. Pessoal, aqui essa imagem é bem grande, né? Então ela tem uma resolução bem alta, ó. A gente consegue então editar a imagem por aqui. Eu vou apertar a letra K para adicionar o scale, ó. Vou diminuir ela também proporcionalmente. Vou aproximar ela aqui, beleza? Para a gente usar a máscara, máscara é isso aqui, ó. É esse elementozinho, use mask, tá vendo? Como de usar uma máscara, máscara basicamente é colocar um fundo em algum objeto. Então a gente tem uma imagem aqui, certo? Vou pegar uma elipse, ó. Vou criar essa elipse aqui, redonda, beleza? Perceba que essa elipse está aqui na frente da imagem. Eu vou vir aqui do ladinho, olha, e arrastar ela para baixo, certo? Então, agora, a ordem dos elementos aqui, ó, isso é bem importante a gente falar. A ordem dos elementos aqui do lado esquerdo, onde eu estou clicando, é a ordem de mostrar os objetos, tá vendo? Então, a mulher aqui, a foto da mulher bonita pousando, é o nome da foto que eu baixei no Google, ela tá na frente dessa elipse, ó. Então, ela aparece primeiro, depois em segundo. Se eu quiser que a elipse venha para frente, eu posso fazer isso aqui, ó. Arrastar para frente, agora ela tá na frente, tá vendo? Eu consigo fazer isso aqui também. A gente consegue mudar a posição dos elementos através do botão direito. Aqui, ó. A gente consegue enviar, bridge to front, trazer para frente ou send to back, levar para trás. Se você colocar send to back, ela foi para trás. Perceba que agora a elipse está atrás da mulher. Beleza? Para a gente colocar uma máscara, eu quero que esse fundo aqui fique no formato dessa bolinha, ó. A gente vou selecionar as duas e clica na Use Mask, tá vendo? Agora, olha só, ele cria um Mask Group. Então, agora, esse objeto aqui, ó, ele tá com esse fundo. O que é o legal disso? O legal disso aqui é que quando eu pego o fundo, por exemplo, ó, eu consigo mudar ele de posição, ó, tá vendo? Então, eu consigo editar diretamente a foto, ó. Então, eu consigo mudar o fundo, ó. Então, eu consigo fazer aqui ó, eu consigo mudar o fundo dessa imagem de forma mais prática, né? Por assim dizer, tá vendo? Olha só. Então, a gente consegue fazer essas edições, tá? Então, quando a gente usa máscara, basicamente é isso, tá? Se eu quiser tirar essa máscara, a máscara é um group, ó. Então, basicamente, lembra que da aula passada, ó, botão direito, um group, tá? Eu desagrupei tudo, tá bom? Então, eu tirei um grupo, a imagem ainda está aqui no fundo. Se eu quiser tirar ela daqui, ah, vou ter que clicar aqui de novo. Tem que clicar de volta na máscara, né? Então, voltar aqui, ó. Tá ativada a máscara, né? E ela tá com essa setinha aqui, significa que ela tá dentro da máscara, ó. Então, para eu tirar, clica lá na máscara de novo, ele sai a máscara de uma vez. A gente consegue fazer isso para qualquer tipo de objeto, tá bom? Que tenha ali fontes, ó. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar aqui um texto, por exemplo, ó. Vou colocar aqui um texto Instituto Federal, por exemplo, tá? Eu vou pegar uma fonte aqui, Ender, vou pegar ela aqui, Prima, fonte que tem a negrita aqui. É, Inter, vou colocar ela Bolts, vou colocar ela aqui 180, vou colocar ele aqui, pronto, beleza? Então, olha só. Então, eu posso colocar essa imagem, volta, cá, de novo, vou diminuir ela proporcionalmente. Então, consegue fazer a mesma coisa que eu fiz. Olha, eu vou colocar a imagem para cá, título no fundo, ó, seleciono e mask, olha lá. Então, agora, ó, o título, a imagem fica, é o, a imagenzinha aqui, o título, né? Fica somente o com esse fundo da imagem, né? Então, a gente consegue utilizar isso para
várias implementações, beleza? Tem alguns testes também aqui, que é nessa parte de união de objetos também, vocês podem estar testando, tá? Quando a gente tem dois objetos, deixa eu fazer isso aqui. Tem essa parte de união de objetos, olha só. Então, tem aqui você consegue unir dois objetos, olha só. Tem aqui a parte de subtração de objeto, ele subtraiu aí cebolinha dentro da imagem, tá vendo? Ó, subtract object, que é o objeto que está na frente, né? Aqui intersect, a intersecção dos dois, tá vendo? Excluir o objeto fora da intersecção. Então, vocês conseguem fazer alguns testes legais aqui, que é essa parte de união, tá? Muito bem. Então, questão de máscara, ok. Uma coisa legal também que eu acabei não falando na aula passada, tá? Que é essa parte da gente poder ver um objeto mais a fundo, ó. Então, eu tô aqui com o objeto ali selecionado, certo? Se eu vim aqui dele, olha, eu vou mudar a cor dele aqui, vou colocar ele pronto, assim, um objeto mais bonitinho, né? Vou aproximar ele aqui, olha. Então, se eu vim aqui nesse objeto, se eu clicar uma vez só, dá ESC, ESC sempre volta tudo, tá? Estou apertando o ESC aqui no teclado e tá voltando tudo, ó. Aí eu cliquei, ele aparece as propriedades desse objeto. Se eu der dois cliques, perceba que eu entro dentro da layer do objeto, tá? Como se eu estivesse dentro da camada do objeto, tá bom? Então, isso aqui é legal para a gente poder fazer, ó, a gente sempre querer selecionar mais a fundo o objeto. Isso aqui é a mesma coisa que vem aí e faz isso aqui, ó, Edit Object, tá vendo? Ó? Então, dar dois cliques e apertar esse objeto de editar um objeto é a mesma coisa, tá? Olha só, nesse objeto aqui, se eu vier mais a fundo nele, ó, eu consigo deformar ele, por exemplo. Ó, olha só. Ó. Então, dentro dele, olha, ele vai aparecer essas bolinhas do lado, aí eu consigo fazer algumas brincadeiras com ele aqui, tá vendo? Fazer algumas edições, tá? Ó, tá vendo? Então, dá para vocês brincar um pouco aí também e editar um pouco o objeto, criar umas formas diferentes, tá vendo? Tudo isso, ó, dando dois cliques, ele fica todo verdinho, azulzinho, e aí você consegue editar. Beleza? Então, acho que é isso. Acabamos falando de todas as ferramentas possíveis. Acho que é isso aí. Vamos falar então uma questão muito importante, vou criar um frame aqui de novo, tá? Vou criar um frame aqui zerado mesmo. Vou querer 1024 aqui por 800. Resolução boa, né? 700. Fica mais retangular, pronto. Esse é o meu frame, tá? Vou pintar ele aqui, dar uma corzinha nele aqui, só para a gente poder ver o fundo dele aqui. Vamos dar o player para a gente ver ele aqui funcionando. Então tá lá meu frame, beleza. Então, show de bola. Vamos lá. Então, uma coisa legal para a gente criar, quando a gente vai trabalhar num projeto Figma, certo? Um projeto Figma, o correto é que todos os elementos que estejam dentro das telas, ou seja, dos frames, eu vou chamar isso aqui de tela 1. Sei lá, vou dar um nome para ela. Tela 1. Eu vou chamar essa aqui tela 1, beleza? Isso aqui eu vou chamar de tela 2. Pronto, já tá lá no nome, vou dar uma cor diferente aqui, um verde mais a fundo, tá? Quando a gente vai criar elementos Figma, o importante é que um elemento, o elemento que vai estar aqui dentro das telas, que é o que vai ser mostrado aqui, sejam elementos filhos. O que significa isso? Que os elementos que estão aqui dentro são filhos de um outro elemento que está aqui fora. Então, para que a gente tenha um elemento filho, um elemento mãe, né, aqui dentro das telas é um elemento mãe. Então, eu vou criar aqui um elemento mãe aqui fora, que é um componente. Beleza? Eu vou criar um componente aqui que vai ser um botão, certo? Então, eu vou criar um botão aqui. Quando eu clicar aqui, eu quero vir para essa tela, beleza? Muito bem. Então, perceba que esse retângulo está aqui fora, ele está aqui embaixo, está fora das duas telas, beleza? Vou aproximar ele aqui agora e aqui a gente vai trabalhar um botão aqui agora, beleza? Muito bem. Para a gente criar um botão, eu vou deixar esse retângulo aqui fora, certo? Então, um botão ele é composto por quê? Por um texto. Então, eu vou chamar um texto aqui de login, beleza? Show de bola. Então, eu vou diminuir aqui esse texto, tá? Um pouquinho. Vai ficar aqui um login mais ou menos aqui desse tamanho, sim, mais ou menos.
e um ícone, beleza? O ícone eu vou usar um plugin, ó. Então, eu vou aqui em plugins, vou pegar aqui o Fiat Icons, tá? Que a gente viu na aula passada, e vou usar esse login aqui, esse botãozinho aqui de setinha pro lado, tá vendo? Então, ele trouxe aqui para mim essa setinha pro lado, beleza? Essa setinha, tá vendo que ele traz um framezinho agrupado. Eu posso vir aqui e dar um group, ó, ele vira um objeto agrupado. Eu gosto mais de trabalhar com objetos agrupadinhos aqui, tá? Mais fácil. Então aqui eu vou deixar ele um pouquinho maior, vou deixar mais ou menos na mesma dimensão aqui. A gente consegue editar esse objeto, né? Olha. Aqui uma coisa, uma dica legal importante, tá vendo que eu estou clicando no, dentro dos objetos e não está mostrando aqui as opções? Quando acontecer isso, dá ESC, tá? Só dá ESC que ele vai aparecer, ó. Aqui eu vou deixar esse um pouquinho mais grosso, eu vou dar 5 de largura, vou aproximar aqui, então essa setinha aqui eu vou deixar ela 5, deixa ela mais grossinha, né? E aqui vai ser 5 também. Tô aumentando a largura, né, dos meus elementos. Então aqui, ó, veja, editei, bacana, show de bola. Então tá. Então agora eu tenho aqui o meu ícone, beleza? E tenho aqui o nome do meu botão. Show? Ah, vou dar um efeito aqui nesse botão. Não, deixa sem sombra. Volta, Ctrl Z, pronto. Vamos lá. Então eu tenho o nome e o ícone, beleza? A gente vai ver uma coisa aqui agora chamada auto layout. O que que é o auto layout? É legal a gente trabalhar com auto layout, que ele é uma auto-organização. Porque quando a gente for substituir esse ícone aqui, tá? Fica mais fácil da gente trocar ele por um outro. Então, para a gente fazer um auto layout, eu vou selecionar os dois objetos, tá bom? Vou deixar aqui na mesma linha, ó, tá? Isso é legal também mostrar, ó, quando a gente coloca os objetos em linha, tá vendo que o Figma traz essas linhas vermelhas, ó, para ele posicionar legal os elementos, ó, retangular, ó. Então, coisa bacana da gente poder se organizar, né? Então, aqui eu vou selecionar os dois, vou vir aqui, ó, Auto Layout, tá vendo? Adicionei o Auto Layout aqui, tá bom? O Auto Layout, ele traz algumas questões legais que a gente tem que entender, tá? Aqui é a questão de se ele vai ser na vertical ou na horizontal, tá? Aqui se ele vai se organizar sozinho, se ele vai jogar para baixo, um do outro, ó. Então, se ele ficar pequeno, ele joga para baixo, tá? Se ele colocar para o lado, ele não vai para lugar nenhum, fica paradinho, um pouquinho por baixo. Ó, essa parte embaixo aqui que a gente chama de gap, tá? Ele é para aumentar o espaçamento entre os dois elementos, tá bom? Eu posso então aumentar aqui o tamanho vou aumentar o tamanho desse meu frame, né? Tá vendo que ele cria no formato de frame aqui. Ah, aqui é a distância, se fosse a borda aqui do frame, tá bom? Aqui é a borda superior, zerada, e aqui é a posição desse elemento. Você pode deixar ele centralizado ou do lado, tá? Se você quiser que ele sempre fique centralizado, deixar sempre centralizado. Pronto. Agora, com esse frame, pronto, eu criei aqui um auto layout e vou jogar esses dois aqui dentro desse meu, desse meu botão, certo? Eu vou dar uma arredondada nos cantos dele aqui, um rádio, vou colocar um rádio 19, 20 aqui mais ou menos. Um botão bonitinho, né? Vamos colocar uma cor nesse botão. Vou colocar, trabalhar um rádio aqui, vai ficar uma coisa legal. Vamos colocar, não, vou afetar muito não. Para a criatividade de vocês aí, vai. Vou criar um botão aqui verde também, de login. Verde legal aqui. Azul, talvez. Aí eu sendo perfeccionista. Vai, deixa qualquer cor, tá bom, não interessa. Muito bem, então vou deixar esse roxinho aqui, esse vai ser meu botão, tá beleza? Então, olha só. Então eu tenho aqui agora um elemento, ó. Tem esse group. Quais elementos que eu tenho aqui, ó? Tenho esse frame que está agrupado o login e o texto, e tem esse retângulo, beleza? Eu vou selecionar todos eles, olha. Então agora eu vou transformar, eu posso agrupar esses elementos se eu quiser. Eu posso dar um group, ele criou um agrupamento, vou dar um Ctrl Z. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um componente. Você vai vir aqui em cima nesse íconezinho de componentes, esse componente é é, esse ícone aqui que eu esqueci o nome. Aperto o componente, ele cria um componente agora, beleza? Então agora eu tenho um componente chamado, vou chamar ele aqui de botão. Show de bola? Quando a gente cria um componente, a gente consegue fazer algumas coisinhas legais aqui no componente, tá?
a gente consegue mudar algumas propriedades dele. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou apertar Ctrl e vou apertar em login, certo? Cliquei em login. Quando eu apertei em login, se eu vou vir aqui do lado direito, ó, perceba que está login, que é o texto, certo? Se eu vou vir aqui embaixo, ó, tá vendo que ele aparece essa opçãozinha, ó, Create Text Property? Então, eu vou criar uma propriedade de texto. Então, essa propriedade vai ser o nome do botão, beleza? O título eu vou deixar, o valor padrão eu vou deixar esse aqui. Daqui a pouco vocês vão entender o que que a gente fez aqui, tá bom? A gente consegue criar aqui, tá vendo? Em propriedade, ele já criou uma propriedade chamada texto, tá vendo? Eu posso criar outros tipos de propriedades aqui. A gente vai fazer isso mais para frente, tá bom? O que mais que a gente consegue fazer? E tá bom, beleza. Agora, esse componente é o componente mãe. Normalmente, a gente não coloca os componentes mãe no projeto. A gente vai colocar os filhos. Como é que eu faço para colocar um filho desse componente aqui nessa tela? Eu vou apertar o Alt, cliquei e arrastei para fora. Beleza? Então, olha só. Agora, o que que acontece? Tá vendo? É o mesmo objeto. Só que um objeto é um componente que tem esse símbolozinho aqui, que tem um nome. E tá vendo aqui, olha, ele criou um filho desse componente botão, com o nome botão, só que perceba que o símbolo, tá vendo que é o símbolo? Isso aqui é um losango, né? Olha, esse é losango mesmo. É, losango, tá certo. Pronto. Então, olha só, ele criou um losangozinho aqui em branco, né? Para não falar bobagem no vídeo. O losango, ele tá com essa setinha, ó, ele tá com preenchimento em branco. Então, significa que esse cara é um filho, ó. Esse aqui é o pai, beleza? Vou deixar os dois juntos aqui, ó. Ó, esse é o papai, esse é o filho, beleza? Então, a gente vai sempre colocar os filhos dentro dos frames, beleza? Então, aqui eu tenho um filho desse cara. Qual é a mágica disso aqui? A mágica disso é que agora, qualquer comportamento que eu mude no, no objeto mãe, no objeto pai, o filho recebe. Ó. Se eu vim aqui no objeto mãe, por exemplo, ó, vou vir aqui no retângulo, tá vendo? E vou mudar a cor dele para esse azul mais escuro. Ó. Então, tá vendo? Conforme eu mudo a cor do pai, tá vendo? O filho recebe a alteração, tá bom? Então, essa é uma das coisas mais legais que tem. Qual é o benefício disso? O benefício disso é que se eu tiver um projeto gigantesco com vários botões, né, vários filhos de botões, basta eu mudar o, o, o mãe que o filho vai receber essa alteração. Legal? Esse é um ponto bem importante, tá bom? Segundo, outra coisa legal. Lembra que eu coloquei uma propriedade de texto aqui nesse mãe? Se eu vier aqui agora no filho, olha só. Tá vendo aqui, ó, botão. Ele tá vendo aqui, ó, nome, login. Para eu mudar o nome, eu não preciso vir aqui editar o filho, ó. Só vou vir aqui no login e coloco aqui, sei lá, entrar, por exemplo. Ó lá. Então, perceba que eu mudei a propriedade de texto desse objeto filho. Consegui fazer isso porque eu fui lá e criei uma propriedade de texto para o texto login. Legal? Então, isso é uma coisa bem bacana da gente conseguir fazer nos nossos projetos. Show? Então, a gente aprendeu nessa aula a fazer um objeto mãe e gerar o filho dele. Para gerar o filho dele, repetindo, ó, aperta e segura o Alt, clica no mãe e arrasta para fora, ó. Tá vendo? Beleza? Se você quiser duplicar o mãe, ó, basta dar um Ctrl D. Opa, desculpa. Eu venho aqui no mãe. Ó. Ah, tá. Beleza, vamos já ensinar outra coisa bacana aqui. Então, aqui eu tenho dois filhos desse cara, ó, beleza? Então, agora, ó, eu vou vir no Ctrl+C, Ctrl+V aqui, beleza? Quando eu der Ctrl+C, Ctrl+V, ele acabou criando um filho desse objeto, certo? Então, eu quero que ele crie outro componente desse. Se eu tenho um filho e eu quero que esse filho tenha um comportamento totalmente diferente, eu quero editar muito esse filho, eu posso vir aqui no filho, olha, e apertar no botão direito, ó, e desatar instância, tá vendo?
Quando eu desato a instância, esse objeto agora, ó, ele para de ser um filho desse cara aqui, ele vira um objeto independente. Então agora eu posso fazer edições que eu quiser e posso inclusive transformar ele em um outro componente, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui o botão 2, tenho dois mães agora, tá vendo? Então, a gente consegue fazer isso também, tá? Outra coisa legal é o seguinte: quando o filho começa a receber alterações, por exemplo, eu vou pegar o filho aqui agora, vou editar o filho, ó, vou entrar dentro do filho, tá vendo? Eu tô no filho, vou no retângulo, vou mudar a cor dele agora. Então, eu vou vir aqui vou mudar ele aqui para Diamond, por exemplo, e vou colocar aqui um bem esquisito, né? E pronto, ó. Olha só, tá efeito aqui, legal. Então perceba que eu fui vir aqui e mudei o filho, ó. O mãe continua igual e o filho está com um comportamento diferente, beleza? Então, o filho tá de um jeito, o mãe tá do outro. E eu quero resetar esse cara para as configurações do objeto mãe. Eu mexi muito nele, mas eu quero que ele volte com essas configurações da mãe dele, do pai dele. Eu vou aqui no objeto filho, clico do ladinho, olha só. E aqui você consegue fazer algumas alterações. Lembra? Aqui é desatar a instância, que é transformar e tirar ele dessa dependência, fazer ele um objeto totalmente independente. Você consegue resetar todas as alterações, ó, reset all change, ele volta ao estado original. Ou você consegue alterar somente, voltar somente o nome. Então, olha só, eu mudei somente a propriedade nome, tá vendo? E ali change volta tudo. Então, a gente consegue, o filho, ele recebe as alterações e ele fica com as alterações dele. Se você quiser que ele volte àquelas alterações do objeto mãe, você tem que fazer isso. Por que a gente faz isso? Porque agora, como esse objeto filho foi modificado, se eu vim aqui no mãe, olha só, eu vim aqui no objeto mãe e mudar a cor dele, ó, percebo que não recebeu essa alteração. Por quê? Porque esse objeto, apesar de ser filho desse, eu fiz alterações nele depois. Então, eu gerei a instância dele e fiz alterações. Então, agora ele não recebe essa alteração, a não ser que eu venha aqui, beleza? Ó, e eu faço ele receber, resetar as alterações para ele ficar igual mãe. Beleza? Então, com isso, a gente encerra essa videoaula. Até a próxima.